Olá pessoal, eu sou Helenice e esse é o canal Visão Inclusiva. Para aqueles que são novos aqui no canal, eu vou me audiodescrever. Eu sou branca, cabelos castanhos um pouco abaixo do ombro, com luzes, uso óculos de aro marrom, estou hoje com uma camiseta preta da Academia Corpo Saudável, que é a academia que eu frequento aqui em Chacrinha, em Valença, onde eu moro, fazendo uma propaganda, né? Mas é bem oportuno eu estar já pronta para ir para a academia, porque hoje eu estou voltando com a série da Lei Brasileira de Inclusão, falando dos artigos 42 ao 45, que falam sobre o direito da pessoa com deficiência à cultura, ao esporte, ao lazer e ao turismo. Se você é novo no canal, busque aí na listagem, né, dos vídeos enviados, outros vídeos falando dos direitos fundamentais, falando um pouco sobre a Lei Brasileira de Inclusão e outras questões que envolvem a pessoa com deficiência. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Então, gente, artigos 42 a 45 vão falar sobre o direito da pessoa com deficiência ao esporte, à cultura, ao lazer e ao turismo. Isso eu falei assim, nada mais apropriado que eu estar com a camiseta da academia, que é uma academia que procura ser acessível às pessoas com deficiência através da atitude dos profissionais que ali trabalham e do próprio dono, né? Academia Corpo Saudável, vai uma propaganda aí, hein? Então, olha só, artigo 42 fala que a pessoa com deficiência tem direito a esses bens, né, ao esporte, à cultura, ao lazer e ao turismo em formato acessível, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Dentro disso, ele tem direito aqui a bens culturais, a programas de televisão, teatro, cinema, em formato acessível, a monumentos, locais de exposição, museus, locais de conferência em formato acessível. O artigo 42 diz ainda o seguinte, que é proibida a recusa, não se pode proibir, não se pode recusar, desculpa, a oferta, o oferecimento de obras literárias e culturais em formato acessível para as pessoas com deficiência, né? Diz ainda que o poder público ele deve tomar medidas, né, adotar medidas que visem a eliminação das barreiras para que tudo que envolve a cultura, o esporte, o lazer e o turismo seja acessível a todas as pessoas, inclusive a pessoa com deficiência, né? O artigo 43 vai dizer ainda da responsabilidade do poder público, né? Ele diz assim, o poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais e recreativas, esportivas, visando o seu protagonismo social, né? E como que o poder público vai assegurar isso? Como que o poder público vai assumir essa responsabilidade de promover a inclusão da pessoa com deficiência a essas atividades artísticas, culturais, recreativas, de esporte? Como que o poder público vai fazer isso? Incentivando a provisão de instrução e de recursos necessários para essa inclusão da pessoa com deficiência, assegurando acessibilidade em todos os locais, né? O poder público tem que fiscalizar isso e assegurar isso, a acessibilidade nos locais de espetáculos, locais de esporte, nos monumentos, enfim. O poder público também ele vai assegurar a participação da pessoa com deficiência em atividades recreativas, esportivas, de lazer, inclusive no ambiente escolar, no sistema de ensino. Eu achei muito bacana isso, porque a gente sempre tende a fazer o que é mais prático, o que é mais fácil, né? Então, vamos lá.
Vamos entrar numa escola de ensino fundamental ou ensino médio, onde tenha pessoas, crianças e adolescentes com deficiência. O que é mais fácil para o professor de educação física? Bom, se nós vamos fazer uma atividade esportiva, um jogo, alguma atividade esportiva, então se existe ali uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, o que é mais fácil? Deixa ela sentadinha ali no canto e vamos fazer atividade com os outros alunos, né? E isso não pode acontecer. O poder público tem que assegurar isso, tem que se responsabilizar em fiscalizar que isso não esteja acontecendo, essa segregação de pessoas com deficiência nessas atividades esportivas e recreativas, inclusive no âmbito escolar, né? Então, a atividade esportiva de educação física é para todos. O poder público ele também tem essa responsabilidade de fiscalizar isso, né? Se essas coisas estão acontecendo dentro dos ambientes esportivos, tanto públicos quanto privados. Aí o artigo 44 vai falar sobre os locais acessíveis dentro dos teatros, cinemas, locais de conferência, locais de espetáculos, ginásios esportivos, né? Então, todos esses locais devem reservar assentos acessíveis, né? Locais reservados para pessoa com deficiência, de acordo, logicamente, com a capacidade, né? Em locais acessíveis. Então, esses espaços e assentos que são reservados para pessoas com deficiências, eles devem estar distribuídos por todo o estabelecimento. Então, em todo o estabelecimento, no teatro, no cinema, no ginásio esportivo, em todo o seu local, né, todo esse local deve ter reservado assentos específicos para a pessoa com deficiência. E onde ficarão, né, esses locais? Em locais de fácil acesso. Esses assentos devem estar em locais de fácil acesso para todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. Esses assentos especiais devem estar localizados próximos aos corredores, próximos às saídas, para o caso de emergência, a pessoa com deficiência ter facilidade de fuga, né, em situações de emergência, de catástrofes, né? Esses locais devem estar assim, acessíveis, né? Esses assentos, desculpa, gente, esses assentos específicos para as pessoas com deficiência devem estar em locais acessíveis e de fácil acesso, de fácil saída em caso de emergência. E não pode ser em locais difíceis. Então, assim, vamos reservar um assento para a pessoa com deficiência, pode ser em qualquer lugar, não, tem que ser um local onde a pessoa com deficiência tenha boa visibilidade daquele espetáculo que está acontecendo ali, daquele filme, daquela peça teatral, daquele jogo, né? Então não adianta reservar um espaço onde a pessoa com deficiência não vai ter uma boa visibilidade do que está acontecendo, né? Esses locais, esses assentos especiais, além de estarem localizados em lugares acessíveis, né, de fácil acesso, deve estar reservado também pelo menos um lugar para um acompanhante da pessoa com deficiência. E também esses assentos especiais, eles não devem estar localizados de maneira segregada, para que quando a pessoa com deficiência acessar um espetáculo, um teatro, um cinema, uma peça teatral, e tiver um acompanhante, ele também possa estar próximo ao seu grupo familiar ou ao seu grupo comunitário. Então, uma pessoa com deficiência vai acessar um filme ou uma peça teatral, ele vai ter direito a um assento especial, direito a um acompanhante e também direito de que esse assento esteja próximo ao seu grupo familiar ou comunitário, né?
Em caso de, quando a gente fala dos assentos específicos para as pessoas com deficiência, caso esses assentos não sejam, esses ingressos, né, não sejam requisitados até próximo ao horário do espetáculo, do filme, enfim, eles podem ser disponibilizados para pessoas que não tenham deficiência, né? Não pode ser cobrado valor diferenciado para a pessoa com deficiência. Esses assentos especiais devem ter o mesmo custo dos assentos, né, normais para as pessoas ditas normais, sem deficiência, né? Não se pode cobrar um valor diferenciado para pessoas com deficiência, né? O artigo 45 aí vai falar então dos locais de turismo, né? Por exemplo, os hotéis, pousadas e similares, eles devem ser aqueles que foram construídos a partir de 2015, que foi quando essa lei foi promulgada. Esses locais, né, devem ter sido construídos de acordo com um desenho universal. O que é o desenho universal? O desenho universal são as regras de construções para acessíveis para todas as pessoas. Então, as obras que foram feitas, seja de prédios públicos ou privados, a partir de 2015, elas devem ter respeitado o desenho universal, né? Que são instruções para que essas obras sejam acessíveis, esses locais sejam acessíveis a todas as pessoas. Então, os hotéis, pousadas e similares devem ter também respeitado esse desenho universal. Caso sejam construções anteriores à promulgação da lei, eles se não foram, né, feitos após essa lei, ou seja, não foram construídos embasados no desenho universal, devem ser feitas as adaptações razoáveis e, por exemplo, nos hotéis e pousadas, devem ter reservado pelo menos 10% ou pelo menos um dormitório ou quarto em formato acessível para a pessoa com deficiência. Então, deixa eu explicar melhor isso daí. Se esses hotéis, pousadas ou pensões, enfim, foram construídos anteriormente a 2015, anteriormente à promulgação da lei que direcionou as construções ao desenho universal, que é o desenho de construção acessível para todas as pessoas, então essas novas construções devem fazer adaptações razoáveis. Então, os hotéis e as pousadas, elas devem oferecer, dentro dessa adaptação razoável, pelo menos 10% dos seus quartos e dormitórios acessíveis às pessoas com deficiência, ou seja, em locais acessíveis. Se é um hotel, uma pousada, que tem mais de um andar, os dormitórios acessíveis devem estar no primeiro piso, né, acessíveis a todas as pessoas com deficiência, certo? Então, gente, são esses os direitos das pessoas com deficiência que estão relacionados ao esporte, à cultura, ao lazer e ao turismo, sempre lembrando que tudo isso em formato acessível, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. O poder público deve se preocupar em fiscalizar se essas questões estão sendo respeitadas, né? Se os formatos acessíveis estão sendo oferecidos nesses ambientes que promovem espetáculos enfim, atividades culturais, artísticas e recreativas. O poder público tem que fiscalizar isso e também pensar em promover essas atividades em formato acessível e também não esquecer que o poder público tem que fazer de tudo para a eliminação das barreiras que impedem o acesso da pessoa com deficiência a esses direitos. Até o próximo vídeo, até o próximo direito fundamental da pessoa com deficiência. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal.